trás dos sorrisos, jam sessions fascinantes, paz e amor, pacificada, há um lado sombrio na história do Grateful Dead. Mas nesse vídeo irei trazer para vocês histórias pouco contadas aí no nosso rock. Curioso esses fatos pouco explicados e queria trazer para vocês nesse vídeo, meus amigos e minhas amigas, o lado sombrio do Grateful Dead. Fala, gurizada, beleza? Bem-vindos e bem-vindas aqui na Ponta da Agulha. E hoje iremos a fundo histórias mais surpreendentes e pouco contadas no rock, da trajetória do Grateful Dead. Uma curiosidade bastante bizarra, sombria e o que absurdamente que nos leva a ficar surpresos. Histórias pouco resolvidas, cara. É muito estranho isso. Então, vem comigo desde já, inscreva-se no nosso canal, ativa o sininho, compartilhe com seus amigos estas histórias surpreendentes do nosso rock e do legado do Grateful Dead. Meus amigos, Grateful Dead, uma banda icônica no rock americano, que transitavam muitíssimo bem entre o rock psicodélico, folk, country. Poxa, músicos absolutamente competentes, talentosíssimos, liderado pelo saudoso Jerry Garcia, né, que na formação clássica, junto com o Bob Weir na guitarra, o Phil Lesh no baixo, o Bill Kreutzmann e Mick Hart na bateria, dois na batera, e o Ron McKenna no teclado, gaita e vocais. E a banda tinha em seu espírito e posicionamento uma contracultura muito forte, que junto à galera de São Francisco, aliás, na Califórnia, perdão, outras duas bandas lendárias como Jefferson Airplane e Janis Joplin. Dá pra citar o The Doors também. Entre a metade de 60 até o início dos 70, batiam muito forte contra o sistema. E no caso do Grateful Dead, eles partiram para um caminho mais de paz, mais de amor, totalmente contra ao sistema capitalista, principalmente fortemente marcada pela Guerra do Vietnã, que isso agitou demais a cultura pop contemporânea mundial. Então eles pegaram muito nessa linha, nesse direcionamento social fortemente expresso em suas músicas, e como um todo. E nesse percurso, a banda construiu um legado de fãs muito engajados. Nem se falava em engajamento nessa época, né, anos 60, 70. Mas fãs muito fiéis construíram um grupo não tão grandioso, porque a banda nunca teve assim, um grande hit, né? Nunca foi uma banda mainstream. Mas ao longo de sua carreira e história, junto com a sua obra, construíram um legado de fãs muito fiéis, muito fortes, e que compraram este espírito paz e amor, ao ponto de moldarem uma maneira de expressar a seu amor à vida perante as canções do Grateful Dead, que a gente chama os Deadheads, né? Foi apelidado esse nome. Os fãs do Grateful Dead era o nome que foi criado, os Deadheads. E Deadheads, aprofundando um pouco, surgiu mais no início dos anos 70, né, pegando a carona da fase, foi o momento mais áureo da banda. Os Deadheads foi uma subcultura criada, né? Foi totalmente um movimento junto, como já expressei, difundido junto aos Grateful Dead. Que, cara, junto a isso, é uma subcultura que eles viajavam pelo país. Sabe aquela frase que a gente brinca em nossas conversas, vou viver de arte na praia? Era exatamente assim os Deadheads. Eles viviam de arte na estrada, nos shows. Os caras não tinham empregos formais, viviam 100% disso. Tirava algo do almoço para guardar para janta. Aí produziam artes,
artesanatos, camisetas, fitas de shows que eles gravavam nos shows do Grateful Dead, que uma característica marcante da banda é que cada show era único mesmo, setlist, arranjos totalmente diferentes um dos outros. E o Jerry Garcia e companhia incentivavam os Deadheads a gravar esses shows, né? E vender, e comercializar e registrar esses momentos. Se for no YouTube, tem N shows lendários, especialmente na fase dos anos 70 do Grateful Dead, que grande parte desses bootlegs foram gravados pelos Deadheads. Então eles viviam na estrada, numa Kombi colorida, em cores bastante expressas, multiversos, que ilustravam este espírito paz e amor. E os Deadheads circulavam dessa e viviam a vida nesta forma. Então, meus amigos, minhas amigas, os Deadheads nada mais são do que o fã-clube do Grateful Dead, que acabou difundindo uma cultura, um movimento subcultural que defendia a paz e o amor e a união. Mas uma coisa que, como já falei no início do vídeo, que é pouco falada, é a questão deste contraste de paz e amor. Havia brutalidade no meio desses percursos. E foram vários casos, não é um isoladamente. Aconteceu ali, poxa, que pena. Não, é vários. Ao longo, na história da banda. Entende? Os Deadheads circulavam por onde a banda ia. E esse movimento cada vez mais foi crescendo. Não é uma coisa de milhões, mas era um movimento bastante intenso, bastante unido, bastante conectado. E no meio desse espaço muito amplo, muito espalhado de paz e amor, abria margens para periculosidade, brutalidade. Sabe aquela coisa, não converse com estranhos? Pois é, acabavam dando espaço para as más intenções, e acontecia muito delas. De se resultando em mortes macabras e nada explicadas. Misteriosamente aconteciam, e tão misteriosamente não se resolviam e não chegavam ao ponto final do que aconteceu e os motivos que eram fatores de acontecer essas brutalidades. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Teve um caso, o famoso entre eles, que é o Grateful Doe. O Grateful Doe foi um caso que aconteceu O Grateful Doe aconteceu em 1995. O corpo de um jovem não identificado foi encontrado em um acidente de carro na Virgínia. E o que é bizarro, bilhetes para shows do Grateful Dead. Estou indo para um show do Grateful Dead. Foi encontrado esses bilhetes. Um isqueiro e uma curiosa carta assinada por Caroline Tay e Caroline O. Sem código de área, impossível de rastrear. Esse caso ficou emblemático e não sabia o nome do sujeito, que só foi identificado muitos anos depois com a força da internet e engajamento de redes sociais e podcasts especializados em mortes e mistérios. Foi identificado com o nome de Jason Callahan. Jason Callahan. Esse foi um caso muito emblemático. Aliás, 30 anos dessa história já fez, deste cara que foi encontrado morto. Assim, e nada resolvido. O segundo caso, um padrão inquietante. Múltiplas tragédias relacionadas aos Deadheads. Como eu estava dizendo aqui. O outro caso é o casal Mary Joya e Greg Kinfin, assassinados em 85, 40 anos atrás, enquanto acampavam em uma comunidade de Deadheads perto de São Francisco. O homem chegou a ser condenado, mas a acusação era puramente circunstancial, sem provas de DNA ou armas do crime. Mais um caso de alguém indo ao show do Grateful Dead, ou acampado, né? Na região do palco, no local onde a banda se apresentava, se acampavam, se organizavam, iam nas estradas, em toda forma, Deadheads legítimas,
vivendo de arte e circulavam ao redor. E no meio dessas viagens, no meio desses acampamentos, no meio dessas convivências ao redor dos shows, aconteciam essas tragédias. E tem outros casos, cara. Em 96, Bridget Lee Pendle Wilson desapareceu nesse ano enquanto seguia a banda na estrada. Douglas Simons foi visto pela última vez em um show dos Dead em 1990. O Mitchell Fred Weiser e sua namorada, Bonita Beckwith, sumiram enquanto faziam carona para o show da banda em 93. Um corpo sem identificação foi achado em Sacramento, na Califórnia, sob um colchão. O único indício: ela usava uma jaqueta dos Grateful Dead. Em 91, foi encontrado em Nova Jersey uma mulher morta com o corpo mutilado. O que a destacava foi uma tatuagem com o famoso tigre do Jerry Garcia em sua perna esquerda. Então, percebe que todos esses casos expressam um padrão macabro de morte. Cara, isso aqui é um prato cheio para uma série de suspense policial. Né? É um serial killer sem fim. Né? E que envolve a subcultura dos Deadheads. Difundida e criada e estimulada pela banda, pelo Grateful Dead. Então, assim, cara, o que é bizarro é que a banda nunca expressou sobre esses casos. Nenhuma declaração em fonte oficial a banda se colocou a respeito dessa situação. Que foi um movimento, querendo ou não, criado pela banda. Os fãs se movimentaram, tá? Os caras incentivaram. Então, de certa forma, a banda estimulou a criação do grupo. E, claro, chegou a um ponto que a banda não teve controle mais e deixou. Assim, por isso mesmo. Mas que são tantas mortes, tantos casos, que a banda nunca se colocou jamais em sua história a respeito desta situação, dessas inúmeras situações. Depois desses casos deu uma diminuída, né? Parou um pouco depois da morte do Jerry Garcia, né? Que ele faleceu lá nos anos 90. Né? Na metade dos anos 90 ele faleceu, né? A banda foi homenageada no Rock and Roll of Fame em 94 e tal. Foi em 95, aliás, faz 30 anos da morte do Jerry Garcia. Né? E os músicos criaram bandas cover de luxo originadas do Grateful Dead, né? Cada um desses músicos. Né? Então, assim, a cultura muito bonita dos Deadheads, mas que o que acontecia? Permitia esses espaços de vulnerabilidades comportamentais e sociais de uma pequena parcela de pessoas que não controlavam essa situação. Questão da bebida, liberdade de expressão total. Então, esse falta de controle de consumos que acabavam extrapolando em excessos intensos que partiria de abrir espaços e possibilidades dessas coisas sombrias, violentas, e que acabavam surgindo essas tragédias, essas mortes. Então, assim, de certa forma é um erro na banda não ter se posicionado firmemente a respeito disso, de dar um basta nesse assunto. Vou pegar um exemplo rápido, o show dos Stones nos anos 60, que aconteceu um festival ao ar livre, gratuito, e que teve N mortes de conflitos de gangsters, que não queriam o show dos Stones. Ok, não é uma coisa que está no controle da banda, mas a banda teve um posicionamento firme diante disso, entende? Então, o Grateful Dead nunca se posicionou a respeito disso, e que foi uma cultura macabra de mortes diante dos movimentos da cultura dos Deadheads. Vocês sabiam dessas histórias? Tinha noção disso? Comenta aqui abaixo a sua opinião a respeito dessas histórias macabras, das mortes não resolvidas e desaparecimentos dos Deadheads, esse lado oculto, pouco explorado e sombrio na história do Grateful Dead. Compartilhe, meus amigos, esse vídeo, siga na ponta da agulha aqui no
YouTube também, no Instagram. Inscreva-se, curta o nosso vídeo e até a próxima. Forte abraço para vocês e até mais. Valeu!